Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui, em Goiás, 14 horas, 33 graus. Bom, Hannah Arendt, uma liberal, eu não costumo gostar de liberal, não costumo citar liberal, porque eu não gosto de liberais. Mas ela escreveu um livro muito interessante, um ensaio, na verdade, né, que virou livro, O Julgamento de Eichmann. Ela assistiu o julgamento de Adolf Eichmann. Eichmann era um sujeito que, bom, ele trabalhava na Alemanha, né, naquele período 33-45, quando os europeus fizeram europeices contra russos, comunistas, testemunhos de Jeová e principalmente ciganos e judeus. Eichmann, como muitos europeus que estavam envolvidos nisso, fugiu e estava escondido na Argentina. Mas os israelenses colocaram a mão nele e levaram ele para Israel, onde ele foi julgado. Foi todo um circo. Foi colocado numa caixa de vidro para que ninguém fosse obrigado a respirar o ar que ele respirou. E, bom, ele foi julgado por desviver 5.000 crianças. Guarda esse número, 5.000 crianças. Foi condenado à morte por enforcamento. E a sentença foi executada. No julgamento de Eichmann, Hannah Arendt propôs uma tese muito interessante. Ela se opôs à ideia kantiana do mal radical. Segundo Kant, o mal acontecia quando as pessoas abriam mão do uso da razão, né? Tipo dos europeus. Se é racional, né? É bom. Se não é racional, é mal. Hannah Arendt, que havia sido amante de um filósofo alemão muito importante, Martin Heidegger, era ela própria uma mulher inteligente. E chegou à conclusão que não. Que Kant estava errado. O mal não resultava do não uso da razão. O mal não era radical, o mal era banal. Provocado não pela falta da razão, mas pela falta da reflexão. Ela assistiu o julgamento de Eichmann. E o argumento dele, que ele era só um funcionário, que estava cumprindo ordens. E Hannah Arendt compreendeu a figura. Um pai zeloso, burocrata, funcionário exemplar, que seguia ordens. E ela concluiu que as pessoas, quando não refletem sobre o que estão fazendo, podem muito bem ser criaturas abomináveis. E de toda forma, o princípio jurídico criado pelo Estado de Israel, segundo o qual você não pode se eximir argumentando que estava cumprindo ordens, passou a valer. Então vamos guardar essas informações, elas são todas importantes. Pois bem, Eichmann fez o que fez com 5.000 crianças europeias, filhos de pais judeus. Não existe criança religiosa, né? Vamos ser francos aqui. Não existe criança católica, não existe criança do candomblé, não existe criança judia, não existe criança muçulmana, não existe criança hinduísta. As crianças são, por essência, crianças, né? Deveria ser básico. Mas enfim,
5.000 crianças. O Estado de Israel já desviou quantas até agora? 12.000, 13.000, 15.000? Com quais argumentos? Quer dizer, existe algum argumento que justifique isso? Eu não acredito que haja. Não acredito. Não tem o que justifique isso. Certo? Mas vamos avançar um pouco. Um meio de comunicação do Sistema Globo publicou algo que dizia mais ou menos o seguinte: depois de uma confusão, soldados israelenses desvivem 104 pessoas. Não foi uma confusão. As pessoas estavam esperando por comida. Elas estão passando fome em Gaza. As crianças estão comendo capim. Todo dia está tendo muitas crianças desvividas por desnutrição e fome. Todos os dias. No norte de Gaza, estima-se que 100% das pessoas estejam passando fome. E a ajuda humanitária chegou. Tem um relato aqui. Bom, isso não é uma confusão. Não é mesmo uma confusão. Tanto que a CNN é a autora dessa reportagem. Sabe a CNN? Aquela que mentiu descaradamente sobre as armas de destruição em massa que o Iraque supostamente tinha. Isso, a CNN, aquela empresa mentirosa. Nem ela teve a audácia de escrever o que a Globo escreveu. Até a CNN tratou o caso como que ele foi: um massacre de pessoas famintas. O Estado de Israel massacrou 104 pessoas famintas. Foram os feridos. O Gaza não tem mais hospital. Então acho que esses feridos não vão para a condição de curados, eles vão para outra. E aí a gente tem que refletir. Sobre o que a Globo fez, confusão. Cara, não tem nem o que falar. Ah, o repórter estava trabalhando. Não. O julgamento de Eichmann deixou claro. Estar cumprindo ordens, seja do Adolf, seja dos filhos do Roberto, não é justificativa. Certo? Não é justificativa. Não tem justificativa para o que o repórter da Globo escreveu. Nenhuma. Não tem nenhuma justificativa. Mas essa é a cara do jornalismo brasileiro, né? É essa. E poderia citar muitos outros casos. A maioria trabalhando para o Grupo Globo, mas também na Record, no Estadão, Jovem Pan, CNN Brasil. A cara do jornalismo brasileiro é muito mais feia do que a minha. Ela é monstruosa, ignominiosa, asquerosa, repulsiva, repugnante, nojenta. E isso para ficar nas palavras mais suaves que eu consigo pensar sobre ela.
Mas vamos ignorar um pouco o autor da mensagem, a autora, né? E vamos refletir sobre o fato em si. Massacrar 104 pessoas que estavam passando fome e foram buscar farinha para fazer pão. Eu nem preciso dizer que uma pessoa não sobrevive à base de farinha. Ela só não morre. Mas a farinha não tem muitos nutrientes. Não tem proteína. As vitaminas. É só amido. É para não morrer mesmo. Só para isso. É incrível como a vida busca persistir, né? E aí vão os soldados do Estado de Israel e tiram a vida de 104 famintos. Qual que é a justificativa disso? Qual que é a defesa disso? Quer dizer, isso é defensável? Isso é moralmente aceitável? Vou fazer outra pergunta antes de eu tentar pegar um pouco de iogurte barato. Isso é aceitável? طبعاش عندهم البنت غير وين غير الساعه والباقيين كمان يا سلام المخازن فيش حدا من درس قاعد معكم رقموها كمان حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. Porque em algum momento, mesmo quem não quer, vai ter que fazer essa pergunta. Isso é aceitável? Eu não creio. Eu me recuso. Já quis, como disse um famoso francês há muito tempo atrás, isso não é tolerável, isso não é aceitável. O que a ONU está fazendo? Aliás, para que a ONU serve? Que alguma coisa tem que ser feita. E olha que o acontecimento mais trágico da nossa época não é o que está acontecendo na Palestina. Muito pior é o que está acontecendo em Goma, na República Democrática do Congo. Só que lá o autor não é Israel, é Ruanda. Patrocinado por Israel, França, Estados Unidos e Reino Unido. Ruanda está atacando terror no leste do Congo. Um terror muito pior do que o que Israel está fazendo. São casos diferentes.
colonialismo. No caso de Israel, né? Europeus de religião judaica ocuparam um pedaço da Ásia, estão expulsando a população original ou eliminando ela por quaisquer meios. E no caso de Ruanda, é imperialismo. É incomum, ambos usando do genocídio e ambos experimentos capitalistas, tipicamente capitalistas. E claro, a cumplicidade e ou o silêncio da imprensa, da ONU. A ONU. Eu originalmente tinha por ideia falar um pouco da Europa. Até vou falar, vou esperar chegar lá em casa, abrir meu computador, usar mapas, né? Dá pra fazer uma coisa mais visualmente aceitável. Agora, diante da notícia de hoje, das 104 pessoas, eu não tenho como não perguntar: até quando? Sério, de verdade, até quando? Até quando? As pessoas vão... As pessoas não, eu não espero nada das pessoas. Deixa eu mostrar. Goiás, vocês devem saber que Goiás é um reduto da direita. Goiás é o lar daqueles pastores que cobrava propina em ouro em venda de Bíblia. Lembra um casal de pastores que estava escravizando pessoas em clínicas de dependência tóxicos? Então, goianos também. O histórico dos pastores goianos, os pastores evangélicos goianos, é pior do que os do Rio de Janeiro. O roubo do Ministério da Educação, quase tudo organizado por pastores evangélicos do estado de Goiás. Propina, pastores evangélicos do estado de Goiás. Mas se vocês acham que Goiás chegou ao fundo do poço, dá só uma olhada nisso aqui. Eu venho falando há muito tempo a relação entre evangélicos, a extrema-direita, teologia do domínio. Eu venho falando sobre isso, eu venho explicando, venho fazendo vídeos, né? Expliquei. Sionismo é a teologia evangélica, teologia da prosperidade é evangélica, teologia do domínio é evangélica. Os calvinistas, né, essa coisa toda, nós falamos que aí não é uma questão de religião. Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, onde está Deus? Quando eu vejo os vídeos dos palestinos, todos eles clamam a Deus. Os homens, as mulheres, as crianças, eles clamam por Deus. É uma diferença grande, né? Entre as pessoas que agem em nome de Deus, evangélicos,
sionistas e as pessoas que clamam pela justiça de Deus. Será que esses pastores evangélicos têm coragem de pedir pela justiça de Deus? Supondo que eles acreditam, que eu duvido muito. Será que os sionistas têm? Supondo que eles creiam, que eu também duvido. O mal. Quando eu era ateu, dizia-se sobre o mal, né, atribuído a um grego, que se Deus fosse onipotente, ele poderia acabar com o mal. Isso não acaba porque ele próprio não é bom. E se ele não conseguisse, é porque ele não era onipotente. É um truísmo, né? De certa forma. Porque a questão aqui não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. São os homens. É o livre-arbítrio. Escolha das pessoas. O mal não é praticado por Deus. O mal é praticado por homens. É o livre-arbítrio. E as pessoas, sobretudo os muçulmanos, clamam a Deus. Eu acredito que a hora que elas serão ouvidas está chegando. Para azar dos sionistas e dos evangélicos. Porque eu me pergunto, sinceramente, é possível agora uma solução de 2 estados? É óbvio que não. É evidente que não. Quem fala sobre isso está tergiversando. Vai ser um estado só. Quer vençam eles, quer vença a humanidade. Vai ser um estado só. Eu faço uma segunda pergunta. O que virá depois? Nuremberg, algo parecido, né? Os russos já deixaram claríssimo que, terminando a guerra deles, vai ter uma espécie de Nuremberg 2. Eu aposto que realizado em Odessa. Nesse sentido, eu penso que já é hora de pensar no Nuremberg 3, na cidade de Gaza. Não pela ONU. Não, a ONU não tem credibilidade nenhuma. Pelos próprios muçulmanos. Coloca um juiz saudita, um juiz egípcio, um juiz palestino, um juiz iraniano, um juiz sírio, um juiz turco. E que eles decidam, segundo as leis deles. Pode ser a lei que os americanos usaram, por exemplo, no caso Saddam Hussein, sem problema. Mas vai ter que ter julgamento. Porque quando não há julgamento, a impunidade persiste. Veja bem, no Brasil permitiu-se que os militares se auto-anistiassem. O resultado. Então você não pode permitir. Pelo menos o Benjamin Netanyahu, todos os oficiais da IDF, mais um punhado de gente, tem que ser levado a julgamento. Precisa ser levado. Eu não falo de ódio, de rancor, não. Justiça.
justiça. Que ela seja feita. Não há outra opção. Não tem mais essa de diálogo. Eles nunca quiseram ouvir. Nunca. Então, preparar os nossos corações e aguentar meses. Porque o que eu falei hoje de manhã é válido. É uma guerra de desgaste. É uma guerra de desgaste. Em guerras assim demoram. Por estranho que isso possa parecer, apesar disso ser contra-intuitivo, esse tipo de guerra poupa vidas. Mas, como a gente já disse, haverá vítimas. Muito mais do que já está havendo. O que o mundo viu hoje, e que a Globo tentou passar pano, vai ver pior semana que vem, e mês que vem, e abril, e maio, e junho. Porque enquanto tiver gente que acha aceitável fazer o que os meus conterrâneos de Goiás fizeram, enquanto ainda tiver gente que ouse defender o indefensável, o objetivo de restaurar a verdade ainda não foi alcançado. E aí a guerra deve prosseguir. Soloviev, né? Nem toda guerra é má. Às vezes a guerra são bem necessárias. Eis um exemplo. Shalom não vai resolver. Há quanto tempo vem tentando o diálogo com essa gente? 75 anos. Qual foi o resultado? Vou dizer para vocês o resultado. Anakba, Suez, 6 dias, Yom Kippur, Sabra, Shatila, primeira intifada, segunda intifada, primeira operação do tipo chumbo derretido contra Gaza. Essa é a quinta. Não tem diálogo. Sério. Não tem diálogo possível. A partir de agora, e graças ao próprio Estado de Israel e as palavras extremamente ofensivas do representante desse país na ONU contra a Federação Russa, a partir de agora é Soloviev. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Das nossas. Tenha uma boa tarde. Não há como pedir Pix ou PayPal em um post desse. Então eu peço orações, preces, ou se você não tiver fé, pelo menos 1 minuto de silêncio. Escreva para o seu deputado. Faça qualquer coisa, por favor.